Esse vídeo aqui é para você que sofre de fadiga adrenal com sintomas de fadiga crônica, insônia crônica, ansiedade, depressão, fibromialgia e os outros diversos sintomas provenientes dessa condição. Você foi em vários médicos, você foi em nutricionistas, ou seja, você foi em vários profissionais da área da saúde e ou fizeram um pouco caso da sua condição, disseram que era coisa da sua cabeça, disseram que fadiga adrenal não existe, que você tem que buscar um psicólogo ou um psiquiatra, porque, como eu disse anteriormente, está tudo na sua cabeça, você tem que ter uma gestão melhor do estresse, e muitas das vezes você começa a estudar por conta própria, descobre sobre a fadiga adrenal, né, a disfunção do eixo HPA, tenta trazer para o profissional que está te acompanhando e, infelizmente, o profissional ali te dá uma negativa imediata, debocha, ri, diz que não existe, né? Então, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo que eu vou reagir, né, ao vídeo feito por uma nutricionista com um currículo muito gabaritado, né? Ela é PhD, né? Tem 90 mil seguidores no Instagram, 45 mil seguidores no YouTube, né? E ela fez um vídeo dizendo que fadiga adrenal não existe, né? Eu vi aqui os comentários, né? As pessoas até que já estão bem antenadas, os comentários foram todos basicamente contra o vídeo dela, né? Pessoas aqui dizendo o que elas passaram na pele, como que elas descobriram, como que elas fizeram para se recuperar, inclusive muitas pessoas orientando que essa nutricionista estudasse e que não viesse com essa soberba, né, de argumento de autoridade, né? Então vou iniciar aqui o vídeo de React, eu acho isso aqui muito importante, porque esse alerta deve ir para as pessoas, né? As pessoas têm que ter uma direção, né, do que fazer em casos assim, né? E não serem enganadas sem querer, digamos assim, por profissionais como esses aí, né? Eu não digo aqui que a colega esteja agindo de má fé, né? Aparentemente o caso dela é apenas desconhecimento, né? Mas o alerta tem que ir para as pessoas, né? Que é uma forma de direcioná-las ao processo de recuperação. É para isso que nós estamos aqui, correto? Então vamos iniciar aqui o vídeo. Bem, vamos lá. Esse termo fadiga adrenal vem sendo utilizado por profissionais, blogueiros, influenciadores, como uma suposta desregulação metabólica causada pelo estresse. Essa condição a longo prazo poderia estar drenando as células adrenais, levando a uma depressão de cortisol no longo prazo. Isso causaria uma série de sintomas como baixa de energia, alteração de humor mais deprimido, talvez um pouco mais ansioso, tontura. São sintomas que, na verdade, principalmente alterações de humor e cansaço, que são multifatoriais. Bom, esses sintomas, eles estão, de um modo geral, quando a pessoa já está debilitada, eles estão ligados diretamente à fadiga adrenal. E eu vou provar isso aqui para vocês com o exame de um cliente que veio para ser atendido por mim, tá? Ele fazia acompanhamento com outro profissional no ano passado e esse profissional não levava muita fé no termo fadiga adrenal, mas esse meu cliente ele já estudava por conta própria e por conta própria ele fez 2 exames de cortisol salivar 3 a 4 amostras, né? Essa nutricionista aqui, ela diz, né, que supostamente que não existe, que supostamente existiria, que é meio que coisa de influencer, né, digital, né, influenciadores, enfim, né? Então, vamos abrir aqui o exame e eu vou mostrar aqui para vocês a fisiologia por trás dessa condição. Olha só, esse aqui foi o primeiro exame que o meu cliente fez. Vocês podem ver aqui que os níveis de cortisol dele aqui estão altos em relação aos valores ótimos apontados aqui. Cortisol total dele, que é a soma dos níveis de cortisol dele de manhã, tarde e noite, deu 31,44, quando deveria ser no máximo 25,7. Quando esse meu cliente fez esse exame aqui, ele estava na fase de adaptação ao estresse. O que seria isso? Fadiga adrenal estágio 1 e 2. É quando o teu organismo, ele, por feedback positivo, ele não está reagindo aos fatores estressantes de forma adequada, ou seja, ele está sendo hiperreativo, né? E por feedback positivo, ele acaba produzindo cortisol de forma exacerbada, tá? Esse hipercortisolismo, se essa situação se perdurar por muito tempo e não resolver a causa que está levando a esse hipercortisolismo, não fizer os ajustes
com os suplementos para regular esse ritmo circadiano, né? Tem ali o ashwagandha, holy basil, cérifos, você pode fazer uma modulação GABAérgica para diminuir, para atenuar esses níveis altíssimos de cortisol, né? Se isso não for feito, pode evoluir para o quadro de exaustão adrenal, hipocortisolismo, tá? E foi o que aconteceu com esse cliente aqui. Olha só, vocês podem olhar aqui cadastro do paciente, ó. Vocês vão ver que vai ser o mesmo cadastro. E o exame tem 6 meses de diferença de um exame para o outro. Como o profissional que acompanhava ele não se ligou nesse aspecto, ignorou a existência da fadiga adrenal, ele entrou em total disfunção, total exaustão. E aqui o quadro de debilidade, o quadro fica muito mais delicado, muito mais sensível, a pessoa fica muito mais debilitada. Ele evoluiu para esse quadro aqui, ó. Os níveis de cortisol dele ficaram baixíssimos em relação aos valores ótimos. E ele ainda teve uma curva invertida aqui, que o cortisol estava acima do necessário à noite, piorando ainda mais a qualidade do sono dele. Cortisol dele total durante o dia ficou 13,13, configurando um hipocortisolismo, tá? Aqui ele já estava em exaustão adrenal. Quando ele veio para fazer atendimento comigo, ele estava apresentando esse hipocortisolismo, estava apresentando deficiência no restante da cascata hormonal, que é muito comum, com deficiência de pregnenolona, deficiência de DHA, deficiência de progesterona. Ele estava apresentando alteração de testosterona em relação ao estradiol por reação compensatória. O organismo estava tentando colocar ele em estado de emergência, né? Diminuindo a taxa metabólica basal. Como é que o organismo faz isso? Diminui os níveis de testosterona e aumenta os níveis de estradiol, buscando diminuir a massa magra e aumentar o estoque de tecido adiposo para tentar guardar energia, né, e diminuir a taxa calórica basal, tá? Além disso, também começa a apresentar diminuição de T3 livre, aumento de T3 reverso, também por reação compensatória, estado de emergência, o que leva ao acúmulo de tecido adiposo, diminuição de massa muscular, diminuição de taxa metabólica basal, tá? Ou seja, é todo um quadro de síndrome metabólica. Além desses fatores aqui, ele estava apresentando inflamação, mitocondriopatia, oxidação, deficiência de vitaminas e minerais. Precisei fazer todos esses ajustes com ele durante a consultoria e hoje, graças a Deus, ele já está praticamente recuperado. Está no finalzinho do processo de recuperação. Por que está no finalzinho? Ele ainda tem que fazer um ajuste da apneia do sono que ele tem, que acaba sendo como se fosse um autoflagelamento diário para ele. Enquanto ele não resolver a apneia do sono, ele não estará 100% recuperado, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês a fisiologia por trás da fadiga adrenal, o exemplo de um caso aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui para o vídeo. O que acontece é que as sociedades médicas, elas não consideram essa uma condição patológica descrita, né? E elas defendem que não existe evidência que a fadiga adrenal exista como condição clínica. Por que isso acontece, pessoal? Normalmente, eles criam um CID para cada doença. E para cada doença com CID, há fármacos sintéticos patenteados para tratar cada uma dessas doenças, que possuem um CID. Fadiga adrenal é uma disfunção metabólica que você não tem como você criar um remédio específico para tratar a fadiga adrenal. Porque, como eu expliquei para vocês, ela é uma questão de disfunção metabólica, de desequilíbrio metabólico. Então, o tratamento da fadiga adrenal é muito complexo. Ou diferente de pessoa para pessoa. Não tem como você criar um tratamento engessado. Vai de acordo com as condições da saúde de cada um. E para restabelecer, a gente tem que buscar a causa, fazer os ajustes metabólicos específicos, né? Então, cada caso é um caso. Não tem como você criar um guideline e toda a manada de profissionais da saúde seguir aquele guideline ali para tratar a fadiga adrenal. Não tem como você criar uma droga para administrar para alguém que está sofrendo de fadiga adrenal. Você tem que fazer um trabalho muito complexo de ajuste de vitaminas e minerais,
reposição hormonal, desintoxicação de metais pesados, parasitose, né? Ou seja, buscar todas as possíveis causas. Segue aqueles pilares que eu já falei com vocês: dieta, hábitos, gestão do estresse, suplementação individualizada e reposição hormonal quando necessário. Não tem abertura para medicamentos específicos para tratar a disfunção adrenal, especificamente falando. Então, dificilmente nós vamos ver a fadiga adrenal ter um CID, ser reconhecida pela... E o tratamento, não tem como criar um fármaco sintético para tratá-la diretamente. É simples o jogo, tá? E esses estudos, esses guidelines são patrocinados pela indústria farmacêutica que cria esses medicamentos com essas patentes. Muito menos terapêuticas específicas para tratar a fadiga adrenal. Poxa, terapêuticas específicas para tratar a fadiga adrenal é gigantesco o leque. O leque é gigantesco e cada caso é tratado de uma forma. Um tratamento diferente do outro. Dependendo do estágio da fadiga adrenal, você usa determinados adaptógenos. Dependendo do outro estágio, você usa outros. Alguns você vai ter que repor determinados hormônios, outros você vai ter que repor outros. Para uns você vai usar, por exemplo, uma dieta carnívora, para outros você vai ter que usar uma dieta low carb. E por aí vai. Você trata uma diversidade enorme de condições. E por aí vai, você vai ter que ir tratando todas as condições de um modo geral, até buscar a otimização do organismo e conseguir a homeostase endócrino-hormonal. Mas mesmo assim, na comunidade aqui, Instagram, YouTube, Facebook, rola esse assunto, mas será que existe? Eu tenho alguns trabalhos científicos, tem uma meta-análise que eu estou selecionando para vocês, com 58 trabalhos, que analisou em diferentes populações essa condição de fadiga adrenal. A grande questão é que esses estudos, eles, primeiro, têm uma diversidade da população, são estudos inconclusivos, com baixo número amostral, estudos de pouca relevância científica, publicado em revistas muito frágeis do ponto de vista acadêmico. Fora que esses trabalhos utilizaram uma série de questionários não validados para classificar a fadiga adrenal, ou seja, isso já invalida grande parte desses resultados. O nível de cortisol, por exemplo, que foi avaliado durante diferentes períodos do dia, e não foi, de fato, diferente entre os indivíduos saudáveis e os indivíduos que tinham algum tipo de fadiga. Eram exatamente os mesmos valores de cortisol. E em 33 estudos desses 58 foram feitos em indivíduos saudáveis. Mas o que estaria se buscando de fadiga adrenal em indivíduos que não têm nenhum sintoma? Então, mais uma vez, são estudos muito frágeis do ponto de vista acadêmico. E nenhum estudo avaliou essa correlação de fadiga adrenal e cansaço. Primeiro ponto, ela invalida o cortisol coletado ao longo do dia. Ela ainda fala aqui com um tom um pouquinho irônico, como se fosse errado. Ou seja, para ela existe apenas o cortisol sérico basal, que é aquele cortisol que você coleta no sangue de manhã, 8 horas da manhã. Então ela nem conhece o exame de cortisol salivar 3 a 4 amostras. Isso mostra que ela tem total ignorância sobre o assunto, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, que assim é lastimável, é ela dizer que não há correlação entre cansaço e fadiga adrenal. Isso é uma afronta, é uma falta de empatia com quem está sofrendo desta doença, deste mal. Eu quase morri em 2014 por conta disso. O cansaço era extremamente debilitante e era uma luta para você conseguir passar de um dia para o outro, né? E só quem passa por isso ou quem já passou sabe como é. Então ela aqui está se mostrando uma pessoa completamente sem empatia. Eu enxergo isso aqui como uma afronta, um desrespeito falar dessa forma. Ainda mais do que ela não entende, do que ela não sabe. Isso aqui é um completo absurdo, isso aqui é completamente revoltante. Né? É uma irresponsabilidade enorme falar dessa forma e ela não está respeitando o sofrimento em demasia do próximo, porque é um sofrimento que não tem explicação. Eu já vi o depoimento em fórum de um cara que ele falou que ele passou por um câncer, né? Se eu não me engano, um câncer no esôfago, ele precisou fazer radioterapia, alguma coisa desse sentido. E ele passou pela fadiga adrenal, ele se recuperou de ambos. E ele fala lá que ele encara o câncer de novo, mas a fadiga adrenal ele não encararia de novo o sofrimento que é da fadiga adrenal. Por exemplo. Bem, concluindo, o estudo mostrou que não existe essa condição e nem estudos robustos o suficiente que apontam quais seriam os principais sinais e sintomas e muito menos quais os tratamentos que poderiam estar associados à melhora dessa fadiga adrenal. Então, não existe critério diagnóstico e não existe...
Não existe critério diagnóstico. Eu acabei de apresentar para vocês aqui um cortisol salivar 3 a 4 amostras, né, com 6 meses de diferença do mesmo cliente, mostrando o adrenal dele indo de hiperfuncional para subfuncional, para hipocortisolismo, para disfunção, exaustão adrenal. Eu tenho vários outros exames aqui. Como é que ela fala uma coisa dessa? Realmente, assim, é uma coisa que chega, é revoltante. É revoltante. Porque ela está trazendo aqui uma informação, ela está desinformando as pessoas, está desinformando as pessoas. Imagina, eu fico com pena de quem vai se tratar com um profissional desse. Um profissional desse tem a capacidade de destruir a vida da pessoa, destruir completamente a vida da pessoa. De tratamento para melhorar essa fadiga da adrenal. Até porque a adrenal ela não entra em fadiga, como alguns profissionais colocam. E vamos lá, né? Acho que o ponto mais importante. A todo momento aqui, debochando, falando de forma irônica, né? É uma pena ver um profissional, né, agindo com uma ignorância como essa, né? Ignorância de conhecimento e de ignorância também em relação à conduta terapêutica dos outros colegas, né? Eu acho que quando a gente não entende de alguma coisa, nós temos que ter a mente aberta para estudar sobre aquilo ali e com racionalidade tomar uma decisão, né, ter uma visão, né, quanto àquilo dali, né? E o que ela me mostra aqui é que ela jamais estudou sobre disfunção do eixo HPA. Ela não faz ideia do que ela está falando aqui. Ela apenas leu os guidelines e, como um papagaio de pirata, repetiu tudo o que foi falado ali nos guidelines. Aqui da gente parar para pensar, tanto numa situação de pandemia, numa situação que a gente vive de estresse crônico, estresse, excesso de informação, trabalho, correria, filho, enfim, tarefas domésticas. É normal que a gente se sinta fadigado, né? E por que vai inventar exames laboratoriais, uma doença associada? Será que Inventar uma doença associada? Pô, isso é... Pessoal, olha aqui, ela está mostrando aqui para vocês que o problema que vocês estão passando, o sofrimento, os sintomas debilitantes, isso é besteira, isso é coisa da cabeça de vocês, pessoal. Por que vocês estão problematizando uma situação? Olha só, isso aqui é um deboche, isso aqui é um escárnio, isso aqui é uma falta de respeito com o próximo. que para tratar esse cansaço, essa fadiga, essa condição crônica, será que não seria mais interessante esquecer esses nomes e simplesmente trabalhar técnicas de manejo de estresse? Técnica, vamos lá, trabalhar técnicas de manejo de estresse para uma pessoa que está com disfunção orgânica. Claro, técnicas de manejo do estresse faz parte, a gestão otimizada do estresse. Mas você ignora todo o restante orgânico, todo o desequilíbrio orgânico que a pessoa está sofrendo. Isso é uma responsabilidade gigantesca. E o pior é o tom irônico com o qual ela fala aqui no vídeo o tempo todo. O problema é que eu vou ter que colocar tarja no rosto dela e vocês não tem como ver, né? Mas isso aqui é um absurdo. Isso daqui é o exemplo do profissional que segue ali exatamente o que o establishment impõe, né? E a pessoa ela passa a não pensar por si própria. Ela simplesmente segue ali as regras, segue os guidelines e é uma pessoa cega perante as imposições do establishment, né? Do que a indústria farmacêutica, através dos guidelines, impõe. Não estou aqui falando que os fármacos são péssimos ou que os guidelines não devem ser levados em consideração. O que eu estou querendo dizer aqui é que tem que ter bom senso, tem que ter senso crítico. Como ter resiliência, por exemplo, ou como aprender a dizer não para tarefas não essenciais, ou listar quais são as prioridades e pontos importantes no dia para você resolver, né? Então, fica aqui a dica que talvez, para aqueles que falem fadiga... Seria muito fácil, né, pessoal, montar uma listinha ali das coisinhas que vocês podem fazer ou não, né, do que você tem que dizer não, e pronto, você está recuperado de uma condição orgânica que é grave, tá? Disfunção do eixo HPA, fadiga adrenal, é uma síndrome metabólica grave. Primeiro, que ela te deixa debilitado, os sintomas são debilitantes. Segundo, que ela faz com que você fique com terreno biológico aberto para o aparecimento de outras doenças. O organismo fica disfuncional, então deve ser ajustado. O legal disso, né, o que a gente tem como tirar de bom disso, é que é possível se recuperar completamente, tá? É possível, tá? E depois de recuperado, você vai saber cuidar muito melhor da sua saúde. Adrenal, o melhor tratamento é, de fato, o manejo do estresse. Mas, de uma maneira geral, entenda que esse conceito ele não é bem visto pela sociedade de endocrinologia, não é reconhecido e não tem tratamento aprovado.
Mas, de uma maneira geral, entenda que esse conceito ele não é bem visto pela sociedade de endocrinologia, não é reconhecido e não tem tratamento aprovado. Os profissionais da área integrativa continuarão nadando de braçada, né, sem concorrência praticamente, enquanto profissionais como você existir. Porque vocês estão se negando à realidade.